Tudo começou com um carinha chamado Chili, que ele conseguiu isolar algumas substâncias de animais e de vegetais. Por exemplo, o ácido tartárico da uva, o ácido cítrico do limão, acho que esse pelo menos você conhece, né? O ácido lático do leite, a glicerina da gordura e a ureia da urina. Repara que isso aqui são substâncias extraídas dos vegetais, né? Por exemplo, uva, limão, leite não é, tá? Leite é derivado animal, né? Gordura pode ser vegetal animal e urina animal. Então, com essa descoberta, né, que ele conseguiu isolar, só para você ter uma ideia, a palavra isolar aqui quer dizer extrair. Quer dizer que ele não fabricou essa substância, tá? A substância ela já existia no limão. Ela já estava ali no limão. Imagina que aqui tem um ácido cítrico. Ele conseguiu extrair o ácido cítrico ali de dentro. Então ele não criou essa substância, tá? Isso vai ser importante daqui para frente. Então, com isso, o Bergman ele fez uma divisão da química, que é a primeira divisão que a gente tem na química. Ele dividiu a química em química inorgânica e química orgânica. A química inorgânica é aquela química que vem de substâncias derivadas do reino mineral, digamos assim. Por exemplo, a substância encontrada na terra, no ar, na água do rio. Então, essas substâncias elas são da inorgânica. Já as substâncias que vêm a partir de organismos vivos, ela é chamada de química orgânica. É daí que vem o nome, galera. Esse nome ele prevalece até hoje, tá? Substâncias que vêm de organismos vivos. É legal você ter uma noção que isso não é mais o conceito correto. Hoje a química orgânica é a química do carbono, mas o nome orgânica vem daí, tá? Que eram substâncias que vinham de organismos vivos, que são essas que eu acabei de te mostrar, né? A gordura, o ácido cítrico, a ureia. Presta atenção nessa ureia que ela vai estar sempre presente por aqui, tá? Claro, se tu quiser citar mais alguns exemplos, tipo ácido tartárico, né? A glicerina da gordura, o ácido lático do leite, tá valendo, tá? Mas só para ter uma ideia. Aí o que acontece? Em 1784, Lavoisier, você deve ter escutado falar desse cara das leis ponderais, né? Lavoisier. Ele vai dizer o seguinte, que não tem nada a ver com leis ponderais. Ele vai dizer que quando ele queima compostos orgânicos, acaba originando o gás carbônico e água. Esse gás carbônico e a água, tá? O principal fator ali é o carbono. Ele vai tirar a conclusão que, opa, peraí, esses animais aí, eles têm o elemento carbono, as plantas também. A combustão, se você não sabe, tá? Nunca ouviu falar dela. Eu vou pegar aqui bem facilzinho a substância orgânica mais fácil que tem, acho que é o metano. Se eu fizer a combustão dele, tá? Em toda combustão tem que ter o oxigênio, né? O que é o nosso comburente da combustão. Ele acaba gerando gás carbônico e acaba gerando água. Então, assim geralmente vai ser a combustão, tá? Se for uma combustão completa, é sempre gás carbônico e água. Então, é assim que ele pegou várias substâncias orgânicas que foram mostradas no slide passado, né? Ele acabou descobrindo que elas tinham carbono. E isso, cara, vai ser muito importante depois para o conceito da química orgânica. Beleza? Então, olha só, Berzelius, na sequência, ele acaba dizendo o seguinte, tá? Que existe uma teoria que é chamada teoria do vitalismo, que é a teoria da força vital. O que quer dizer isso? Que animais e vegetais possuem dentro de si, em algum lugar que a gente não sabe aonde, tá? Que é um negócio chamado força vital. Essa força vital, ela é responsável por produzir compostos orgânicos. É por isso que tu nunca vai encontrar compostos orgânicos, por exemplo, no rio ou na terra. Você não encontra ureia no rio, você não encontra ureia na terra. Não existe isso. O que existe? Algum organismo vivo produzindo ureia. Isso sim. Ou algum organismo vivo produzindo gordura. Tu não encontra gordura na terra, numa pedra. Isso não encontra. Então ele diz que tem que ter a força vital. Eu imagino a força vital assim como sendo um negócio tipo alma. Tipo, você tem a sua alma, né? E essa alma, você não sabe onde é que fica, você não sabe em que lugar tá, mas todo mundo acredita, né? Tipo, um negócio que faz bem pra alma, a sua alma consegue fazer coisas que você não, né? Então, essa seria a força vital. Aí tu vai perguntar, pô, mas
que ideia bobinha, né? Porque aceitaram essa ideia do Berzelius. É que, gente, o Berzelius, na época, ele era um cara muito respeitado. Ele fez muita coisa pela química. Então, o pessoal realmente acreditou nele, porque eu vou dar um exemplo, assim, de coisas que ele chegou a fazer, né? Essa tabela aqui, ou essa lista, é uma das primeiras listinhas que a gente tem dos elementos químicos, né? Quem propôs ela foi Dalton, que foi uma revolução em 1808. Quando ele propôs o modelo atômico dele, né? Ele lançou uma lista e disse: olha, a partir de agora a gente não vai mais chamar o ouro dessa bolinha aqui, vai ser uma bolinha escrito G. A gente não vai chamar mais o mercúrio com esse símbolo aqui, tá? Nós vamos representar o mercúrio desse jeito aqui. Ou, por exemplo, a gente não vai mais representar o chumbo, né? Por esse símbolo aqui, porque esses símbolos é meio que derivados lá da alquimia, né? Então, o símbolo do chumbo agora vai ser uma bolinha IL. Então, o que que o Berzelius fez? O Berzelius, em 1818, ele faz isso aqui. Olha que foda que o Berzelius é. Ele simplesmente cria uns símbolos com letras e essas letras a gente usa até hoje. Cara, vai fazer 200 anos e a gente continua utilizando os símbolos de Berzelius. Só para ter uma ideia de quem foi Berzelius, tá vendo? Outra coisa importante, foi o Berzelius que criou a palavra alotropia. Ele disse, olha, o carbono ele pode estar na forma de grafite e diamante. E são formas alotrópicas do carbono. Ele que inventou essa palavra. Ou isomeria também, é uma palavra que ele que criou, que é quando a gente tem duas substâncias diferentes que ela tem a mesma fórmula molecular. Isomeria é bastante conhecida aqui na química, tá? É muito conhecido, que nem se eu tiver uma molécula desse jeito aqui, tá? Essa molécula pode ser uma cadeia aberta, pode ir normal, pode ser uma cadeia aberta e com uma ramificação. Então, essa molécula aqui, na verdade, a gente não sabe dizer o que ela é de verdade só pela fórmula, tá? Eu teria que mostrar como ela é escrevendo a fórmula estrutural plana, mas a gente aprofunda melhor isso, tudo bem? Então a gente tem duas moléculas diferentes com a mesma fórmula. E isso é isomeria. Quem criou? Berzelius. Por isso que o Berzelius é um cara muito respeitado e vai passar essa teoria aqui como aceita. Claro que teve um problema, que em 1828, o Euler, que era amigo e discípulo de Berzelius, ele faz a síntese da ureia em laboratório. É a primeira síntese de molécula orgânica feita em laboratório. Então, por isso que a ureia é muito famosa na orgânica, tá? É a primeira substância orgânica feita em laboratório. E foi a partir do cianato de amônio. Tem vestibular que te cobra de cor isso aqui. Tu tem que saber que o cianato de amônio era uma substância inorgânica, tá? Tenta lembrar assim, se não tiver oxigênio, tá? É cianeto. Se tiver oxigênio, é cianato. E esse cianato, só aquecendo ele acaba formando a ureia. Repara que eles têm a mesma fórmula, tá? Tipo um carbono, dois nitrogênios, quatro hidrogênios e um oxigênio. Seria até isômeros, né? Inorgânica com orgânica. Então, o que começa a acontecer a partir daí, começa a queda do vitalismo, né? Aquela ideia da força vital acaba perdendo um pouco de força. Só que como o Berzelius é muito respeitado, vai demorar um pouco tempo para acontecer isso ainda. Então, vamos fazer uma questão, porque a gente não tem nenhuma questão no seu livro falando a respeito da história da química orgânica. Então, vamos fazer uma questão comigo, ó. A síntese da ureia a partir do cianato de amônio. Segundo a equação, aí deu ali o cianato de amônio, né, e a ureia, desenvolvida por Euler em 1828, foi um marco na história da química. E aí faz comigo, por quê? Porque provou a possibilidade de se sintetizarem compostos orgânicos a partir de inorgânicos. Sim, galera, perfeito, é exatamente isso, tá? Entrou um marco na história da química porque ela fez a síntese de um inorgânico, né? A síntese de um orgânico a partir de um inorgânico. B, foi a primeira síntese realizada em laboratório. Isso não tem tanta importância, né? A importância foi a quebra de uma teoria que a gente achava que a gente só poderia produzir ureia se a gente tivesse alguma coisa dentro da gente, que era a força vital. Então, isso que acabou com uma teoria, né? Então, se foi a primeira síntese feita em laboratório, isso não era tão importante.
Demonstrou que os compostos iônicos geram substâncias moleculares quando aquecidos. Não, galera, porque quando a gente aquece um composto iônico, né, boa parte deles acaba derretendo, né, e virando líquido e depois gasoso. Então, dificilmente viram substância orgânica. Foi só praticamente nesse caso. Ou se tem mais um, até não saberia te dizer. Se trata do primeiro caso de equilíbrio químico homogêneo descoberto. Olha, são duas substâncias sólidas, tá? Tanto a ureia como o cianato de amônio, mas tu vai aprender isso ainda através de ligações químicas ou através do estudo das séries, tá? Características dos compostos orgânicos, aqui no caso da ureia. E dificilmente dois sólidos, tá? Eles vão formar mistura homogênea desse jeito. E eu não tô vendo equilíbrio nenhum ali, tá? Então, não. E provou que o sal de amônio possui uma estrutura interna covalente. Não, acho só que tu está vendo os íons aqui, né? Então, se tu está vendo os íons, essa substância aqui, na verdade, ela é iônica, né? E não covalente. Beleza? Continuando, então. Berthelot vai ser um cientista tão importante quanto o Berzelius. E o que acontece? Ele pega simplesmente dois eletrodos de carbono e ele faz um arco voltaico com eles numa atmosfera de hidrogênio. Imagina o seguinte, tá? Se tu tá viajando muito, assim, quando você tem, por exemplo, um ânodo aqui, tá? E um cátodo aqui, tipo uma fluorescente, tá? Que tem um polo aqui. Isso aqui são chamados de eletrodos. Por isso que é ânodo, cátodo, eletrodos. Aí o que acontece? Quando é feito esse movimento de elétrons aqui, tá? Entre eles, criando esse arco voltaico, que é exatamente essa região aqui, acaba se formando o acetileno. O acetileno é uma molécula orgânica, tá? Geralmente na química a gente aprende ele com o nome de etino. Isso aí estranhando aqui, eu posso botar até uma substância assim, se tu quiser a formulazinha dele. E esse etino, ele já é uma molécula orgânica, então é mais uma molécula orgânica feita em laboratório, só não foi a primeira. E a parte mais interessante é que em 1866, simplesmente o Berthelot ele conseguiu fazer a trimerização, pegar três moléculas do acetileno e transformar em benzeno. Tá aqui, tá? Essas aqui são as moléculas do acetileno, repare que é uma, duas, três. Ele acaba juntando eles aqui com uma ligação e uma ligação, e acaba quebrando aqui uma das ligações triplas e formando benzeno. No momento que você forma um benzeno, que é uma das moléculas mais conhecidas na química orgânica hoje, então quer dizer que todos os compostos orgânicos eles podem ser feitos a partir de inorgânicos. E aí ele acaba derrubando de vez a teoria do vitalismo. Claro que para fazer essa trimerização aqui, tá? Com aquecimento e catalisador, se tu quiser já ir decorando, né? O catalisador é ferro, o aquecimento é 500 graus Celsius, depois lá em reações orgânicas podem acabar te cobrando isso em alguma questão, tá? Mais específica assim. Então, derrubada a teoria do vitalismo, né? E agora a gente segue pro grande Kekulé. Esse Kekulé aqui paralelo, tá? Pode ver que voltou um pouquinho os anos ali. Paralelo ao Berthelot, só um detalhezinho, tudo que eu falei do Berthelot aqui não tem no livro, tá? Eu não sei qual é o motivo de não ter no livro, mas é essa parte que seria legal você anotar em algum lugar, beleza? O Kekulé ele tem no livro porque ele é um dos mais famosos que tem. Então, por que o Kekulé é muito famoso? Porque ele vai dizer, olha, pelo que tudo que está mostrando aí, a química orgânica ela não é mais a química dos organismos vivos. A química orgânica agora é a química que estuda os compostos de carbono. Então, todos que têm carbono são da química orgânica. Não, 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 não. É o contrário. A química orgânica ela estuda os compostos de carbono. Existem alguns compostos de carbono que são lá da inorgânica, por exemplo, o CO. Mas isso nós vamos chamar de compostos de transição e eu vou te falar na aula que vem. Por isso que o Kekulé ele é conhecido como o pai da química orgânica moderna. Então, o pai da química orgânica atual é Kekulé. Se tu pegar o antigo lá, vai ser Bergman, que fez aquela divisão, tá? E aí, tem alguns postulados de Kekulé, que eu posso chamar de postulado de Cooper-Kekulé, que seria legal você saber. Primeiro deles, o carbono ele é tetravalente, ele tem tetravalência. O que quer dizer isso? Que o carbono ele pode fazer 4 ligações. Então,
Se não falar nada, o carbono vai estar fazendo essas 4 ligações. Pode ser quatro ligações simples, pode ser 2 simples. E uma dupla, pode ser uma simples. E uma tripla, pode ser 2 duplas. Então, essa é a tetravalência do carbono, tá? Ele faz 4 ligações. Isso é importante porque tem vezes que a gente vai montar aqui no livro, tá? Ou no material, só um esqueletinho assim, tipo carbono, carbono. Do que quer dizer isso? Que tu tem que preencher com 3 hidrogênios. Então, vai dizer, mas por que 3 hidrogênios? Porque o carbono ele tem que fazer 4 ligações. Como ele já tem uma aqui, falta 3 ligações, uma com cada hidrogênio. A mesma coisa aqui. Por isso que eu sei que essa molécula aqui vai ser C2H6. O outro postulado importante são que as valências elas são idênticas, elas são iguais. Imagina o seguinte, se a gente pudesse pintar essas ligações que o cloro faz com o carbono. Por exemplo, se o cloro fizer uma ligação com o carbono pela valência vermelha, pela valência azul claro, pela valência azul escuro ou pela valência rosa, não tem a menor diferença. Não tem a menor diferença entre as valências, tá? Se o carbono usa uma ou se usa outra para se ligar no cloro. Só existe um composto até então, o nome dele é clorometano, e esses 4 aqui, eles estão representando o mesmo composto. Não tem diferença. Se essas valências fossem uma maior do que a outra, tivesse, por exemplo, alguma coisinha especial que a outra não tivesse, eu teria 2, 3 ou até 4 moléculas de clorometano. Só que não é isso que ocorre, tá? E o último postulado é o encadeamento. O encadeamento é a capacidade do carbono se ligar com outros átomos de carbono. Dificilmente você vai ver isso na química, tá? Por exemplo, quando o oxigênio ele se gruda um oxigênio no outro, ele já fica muito instável, tá? Por exemplo, isso aqui já é a estrutura de peróxido, né? Se a gente pegar aqui assim, a gente tem peróxidos formados, cara, isso aqui é muito instável. Então daqui a pouco ele vai se decompor, por exemplo. Isso aqui é um superóxido, meu Deus, é mais instável ainda, tá? Superóxido. Não é normal o mesmo elemento se grudando um no outro. Um dos elementos que agora a gente está conseguindo fazer eles se grudar um no outro e formar polímeros, né? É o silício. E mesmo assim está na família do carbono, tá? Mas formar cadeias carbônicas, né? Ramificadas, fechadas, insaturadas. Isso, esse encadeamento é só o carbono mesmo. Beleza? Então, eu só gostaria de destacar um parênteses, assim, tá? Que existe um cara chamado Archibald Scott Cooper, que na verdade ele estudou também essas propriedades do carbono, essas peculiaridades do carbono, e por isso que quando a gente vai chamar os postulados de Kekulé, né, é muito normal tu encontrar como teoria estrutural ou simplesmente postulados de Kekulé. Então quando aparecer esse Cooper aqui, é só uma homenagem ao cara que estudou paralelo, tá, de forma independente, a mesma coisa que o Kekulé estava estudando na época, tá? Só que o Kekulé ele é um pouquinho mais famoso, mas eu já te conto mais uma história dele, tudo bem? Então, por isso que é normal se encontrar assim, tá? Postulados de Cooper, Kekulé ou simplesmente postulados de Kekulé. Beleza? Tá, agora olha só. O carbono ele tem algumas características que não são postulados de Cooper-Kekulé. Entre elas, eu vou destacar a principal, que é o caráter anfótero do carbono. O que quer dizer isso? É que o carbono ele não é nem um elemento muito eletronegativo, nem um elemento muito eletropositivo. Depois, na tabela periódica, você aprende melhor isso, tá? Mas mesmo assim, ele consegue se ligar muito bem com elementos eletronegativos. Por exemplo, o flúor e o cloro são elementos eletronegativos. Isso é, por exemplo, um CFC. Para quem não sabe o que é CFC, é aquela molécula que destrói a camada de ozônio, tá? E a abreviação disso é cloro, flúor, carbono. Então, realmente, o carbono se liga em elementos muito eletronegativos, só que ele também se liga em elementos muito eletropositivos, como esses dois são muito eletronegativos, o magnésio é muito eletropositivo. Esse aqui, por exemplo, é um composto de Grignard. Existem vários compostos de Grignard.
Só para ter uma ideia, são substâncias bem conhecidas na química orgânica e elas formam boa parte das moléculas ou funções orgânicas, né? Então, se eu tenho uma molécula aí no laboratório e tiver composto em Grignard, eu consigo praticamente formar toda a orgânica através dele. Por isso que ele é muito conhecido. E o carbono, como ele se liga muito bem com os dois, né? Ele é chamado de anfótero por causa disso. Porque anfi quer dizer dois, tá? Tipo anfíbio, duas vidas, né? Então, anfótero é dois comportamentos, anfteros, teros comportamento, ele se liga com o elétron negativo com o elétron positivo e anf 2, beleza? E aí tem um detalhezinho só sobre Kikulex, é legal mencionar, que é o seguinte, o benzeno, quando ele era queimado, né, ele apresentava uma proporção de carbono e hidrogênio que era de 6 para 6. Então é uma fórmula que a gente já conhecia, tem 6 carbonos, 6 hidrogênios, só que Kekulé não conseguia explicar o primeiro postulado dele, que é a tetravalência. Ele não conseguia fechar essa fórmula, tá? Ele colocava o benzeno desse jeito aqui, tipo, pô, tem uma dupla simples, dupla simples, dupla simples. E aí ficava 6 hidrogênios e 6 carbonos, só que faltava aqui uma valência. Essa valência aqui, duas dos carbonos da ponta não fechava. Se ele botasse uma ligação tripla aqui, por exemplo, né, essa valência aqui fechava, só que daí faltava um hidrogênio, porque aqui tinha que ter 6, e aí ficava só 5 aqui. Se ele fizesse a mesma coisa aqui, ia piorar ainda, né? Então ele não conseguia decifrar esse quebra-cabeça que era o benzeno. Aí de tanto pensar nisso, cara, e você sabe, quando a gente fica focado e pensando muito alguma coisa, a gente acaba, né, sem querer sonhando com essa coisa. E aí ele sonhou que essa molécula de benzeno aqui, né, que tem essa cadeia aberta, acabou virando uma cobra, e a cobra começou a perseguir ele. E aí, do nada, ele fugindo da cobra, interagindo com a cobra, ele vê a cobra, em vez de atacar ele, ela morde o próprio rabo. Quando a cobra morde o próprio rabo, ele acorda e sai gritando, tipo, ah, a cobra mordeu o próprio rabo, a cobra mordeu o próprio rabo. Cara, você entendeu o que aconteceu? Olha só, no momento que a cobra morde o próprio rabo, quer dizer que essa valência aqui, ela não tem um outro átomo aqui. Ela está ligada, na verdade, com essa valência aqui. E essa molécula, na verdade, é uma molécula cíclica. Cara, eu sei que pra ti não tem muita graça isso, mas na época foi a primeira vez na história que alguém propôs uma molécula cíclica. Que Kekulé teve essa brilhante ideia. E aí fechou a tetravalência do carbono e a gente entendeu como é que era a estrutura do benzeno. Cara, perfeito, né? Vai dizer. Tá, então, só para encerrar essa brincadeira, esses dois aqui, eles são importantes, cara, e eu não sei porque não tem no seu livro, então dá uma focada nesses caras aqui, depois anota o resuminho deles, que é assim. O Van 't Hoff e o Lebel, eles simplesmente começaram a discutir sobre as valências do carbono, tá? E chegaram a uma conclusão que essas valências elas têm que ser tridimensionais. Esse aqui, ele é um desenho tridimensional, tá? Essa valência aqui, essa ligação, ela mostra que ela está saindo do plano aqui, tá? Na sua direção. E essa valência aqui, ela está se afastando do plano. Ela está entrando aqui para dentro da tela, tá? Se afastando de você. Então, o que acontece aqui? Como é que eles chegaram nessa conclusão? Eles pegaram uma substância, por exemplo, que é o CCl2H2, tá? E viram que não existe duas dessas moléculas. Porque se eu tivesse, por exemplo, duas dessas moléculas, né? Eu teria uma molécula, por exemplo, desse jeito, que seria uma molécula polar, mas aí outra hora a gente discute sobre polaridade, tá? Não te preocupa. E eu teria uma outra molécula desse jeito aqui, tá? Que seria apolar. Então, essa aqui seria polar e essa aqui apolar. Só que não é isso que ocorre. A molécula, não existem duas moléculas dessas, tá? Por quê? Porque elas não são planas. Elas não são planas, elas são tridimensionais. E no momento que é tridimensional, não importa se o cloro tiver aqui ou aqui, se o cloro tiver aqui ou aqui, tiver aqui ou aqui, quer dizer que essas moléculas aqui, elas são uma só, mesmo sendo dois cloros. Então, o que eles vão propor? Que isso aqui vai ser
essa molécula aqui ou essa, elas vão ser tridimensionais e os átomos que estão ligados, tá, no carbono, eles estão apontando aqui para o vértice do tetraedro regular. Então, o tetraedro é uma figura espacial com 4 lados, tá? Tenta imaginar isso aqui um lado. Esse primeiro triângulo aqui, ó, ele é um lado, tudo bem? Esse triângulo aqui é outro lado. Aí a gente tem um triângulo lá atrás, tá vendo? Que é outro lado, esse triângulo lá atrás. E tem um triângulo aqui embaixo que é outro lado. Então, a gente tem um poliedro de 4 faces iguais, né? A gente chama de tetraedro. Beleza? Bom, gente, eu vou fazer uma questão que eu acho que é a mais difícil, que já caiu aqui na região sul, tá? Que é da UDESC, que vai falar a respeito disso. Então, fica o seguinte, ó. Na metade do século passado, foram desenvolvidas duas teorias estruturais importantes relativas ao elemento químico carbono, Kekulé e Lebel e Van 't Hoff. Tenta lembrar que Lebel e Van 't Hoff, tá? É quando a gente fala em 3D, tridimensional. Essa é a nossa principal sacada, tá? Então, relacione corretamente as teorias anteriores com as afirmativas abaixo, ó. O carbono é tetravalente e situa-se no plano. Bom, esse é um postulado de Kekulé. O carbono é tetraédrico. Bom, se ele está falando em tridimensional, eu já sei que é Lebel e Van 't Hoff. As 4 valências do carbono são equivalentes. E isso é outro postulado de Kekulé. O carbono tem suas 4 valências representadas pelos vértices de um tetraedro regular. Falou em alguma coisa tridimensional, é Lebel e Van 't Hoff. E o carbono forma cadeias, que é um encadeamento. Isso é um postulado de Kekulé. Por isso que a resposta aqui vai ser letra D. Show? Gente, espero vocês então na segunda aula, tá? Espero que tenham entendido isso aqui. Qualquer coisa, deixa os comentários aqui, que eu vou tentar responder para vocês, né? Forte abraço aí, bons estudos, até mais. Tchau.